Muito bem, você que aí teve alguns desses incômodos na coluna durante esse período que ficou mais em casa, ou já vem sentindo ao longo da vida, hoje o programa é para você. Postura é a forma em que o corpo mantém ao lutar contra a gravidade. Ela se opõe às forças externas para manter o equilíbrio. E o equilíbrio, gente, é a chave de uma boa postura, pois a gente sustenta o corpo nos pés e os pés, equilibra todo o resto. Principalmente na escola, no trabalho, onde as pessoas passam muito tempo sentadas. Isso é uma verdade que a gente precisa ter sempre em mente. E para nos orientar mais sobre essas questões, nós teremos aqui o fisioterapeuta Dr. Rogério Zero hoje no Vida e Saúde. Mas o nosso WhatsApp está aberto para a sua participação, então manda aqui para a gente sua pergunta através do número. Eu sei que talvez você já tenha anotado aí, mas quem não tem, anota agora, ó. 0 operadora 12 98266 0004. Vou repetir. 0 operadora 12 98266 0004. Aproveita para tirar aquela sua dúvida quanto à postura. Você também pode usar a câmera do seu celular aí para mirar nesse QR Code aqui e vai ser direcionado também para o nosso WhatsApp para fazer a sua pergunta. Só não esquece de dizer quem é você e de onde está falando aqui pra gente, tá? Doutor Rogério, muito obrigada por participar do Vida e Saúde mais uma vez aqui com a gente. Prazer enorme tê-lo aqui. E hoje, falando de postura, falando da importância da gente ter essa consciência, muito bem-vindo ao programa, doutor. Eu que agradeço o convite, Teru. Um abraço aí a todos os telespectadores da TV Novo Tempo e do programa Vida e Saúde, que sempre traz saúde importante para a nossa população. Aliás, eu quero abrir o programa aqui fazendo um agradecimento especial ao Cevisa, Centro de Vida Saudável, de onde o Dr. Rogério fala agora, esse lugar que tem trazido esperança e mudança, novidades de vida para muita gente. Quem quiser conhecer, é só acessar o site que está aparecendo aqui agora também. Doutor, eu queria saber o seguinte, o que a gente pode fazer para ter uma noção, uma consciência da postura adequada, doutor? Vamos lá, então vamos da base, né? A postura, ela nos acompanha desde o nosso nascimento. A gente passa pelas fases e a criança que vai ter uma boa postura é aquele que passou por todas as fases do desenvolvimento. Ele rolou, ele engatinhou, aí ele sentou, depois ele andou. Quando pulamos alguma dessas fases, nós teremos alguns comprometimentos na nossa postura no futuro, tá? Isso já é um indício, então, lá da base. O segundo passo para ter uma boa postura, aí é você se adequar na escola. Um ambiente escolar que a gente passa a maior parte da nossa vida é sentado. Então, a postura sentada, se eu não utilizar da forma adequada, as posturas inadequadas que vão me causar vícios posturais poderão dar algumas alterações na minha coluna, que aí vou precisar de alguns recursos, alguma assistência de fisioterapeuta, por exemplo, para ajudar a melhorar a minha postura e aliviar as minhas dores. Hoje, cerca de 80% da população sofre de problemas de coluna, né? Um número muito grande. Doutor, será que a gente pode lançar mão de almofadas ou de mesinhas centrais para a gente colocar as pernas? Tudo é válido para corrigir a postura? Ou quando a gente tem que usar essas almofadas como suporte, por exemplo, na lombar aqui, já é indício de que a nossa postura não está legal? Isso. Quando eu preciso de algum acessório, já é uma amostra que eu já estou com uma postura inadequada. Estou tentando colocar esse acessório para corrigir algo que eu estou com problema. O ideal seria eu fazer uma avaliação, eu fazer então um acompanhamento, fazer o RPG, pilates, algum tratamento para fortalecer aí a minha musculatura, que vai me dar aí uma boa postura. Mas esses acessórios se fazem necessários, às vezes um colete, uma almofadinha para me apoiar ali, porque às vezes o encosto do carro não é tão adequado, por exemplo, para quem dirige. Tem várias coisas, né, mas são importantes. É um apoio para mim descansar meus pés, se eu estou lá passando a minha roupa, uma caixinha de madeira que seja para mim distribuir um pouco esse peso que está caindo sobre a minha coluna quando eu fico muito tempo. Quem trabalha tanto sentado como em pé, a gente tem que ter alguns recursos necessários, sim.
Agora, a gente vai adquirindo alguns vícios ao longo da vida, né, doutor? Então, às vezes é parar de um lado, eu mesma, às vezes, tenho que me policiar para não parar de um lado só da perna, apoiar no outro lado, de vez em quando ficar numa postura ereta, não encurvar tanto os ombros. Cada pessoa pode adquirir um vício de repente que vai trazer prejuízos a médio ou longo prazo para a coluna. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são as atividades recomendadas. Você falou de RPG, eu imagino que também Pilates, várias outras atividades podem ajudar. Mas existe uma melhor ou existe uma mais indicada para certos tipos de problemas posturais? Sim, a gente trabalha, por exemplo, a gente teve um outro programa que você fez aí, que a gente falou de hidroterapia, a piscina terapêutica, ou seja, eu nadar, fazer natação, ele corrige muito o meu alinhamento postural, que eu perco ao longo da vida. Então, natação é muito boa, hidroginástica, academia é importante, o educador físico, para fortalecer, ajudar eu a fortalecer a minha musculatura. Aí eu posso fazer aí uma caminhada, um ciclismo, daí com regulagens, por exemplo, na minha bicicleta hoje tem muitas pessoas indo para o ciclismo, mas eles têm que regular a altura ali do guidão dele para ele não ter problemas também ali de punho, dedos, ter ali o síndrome do túnel de carpo, às vezes que dá uma pressão, então tem que ter alguns ajustes sim, a altura do cilim, a regulagem do banco, né, a altura da pessoa. Então são atividades que ele pode fazer sim, alongamento é importante para a coluna, eu fazer aí um pilates, né, que trabalha bastante com postura, é uma indicação boa aí para você começar a fazer atividades, cuidar aí assim da sua coluna. Doutor, sobre o colete, você mencionou aí que o colete seria também uma alternativa. Quero saber se quem é que precisa usar? Só a criança poderia se beneficiar aí da correção do colete postural ou adultos também podem ter alguma vantagem com o uso do colete? Quem indica? Isso, quem vai indicar geralmente é um ortopedista ou um neurologista especialista em coluna, quando ele vê alguma doença ortomolecular ali relacionada então à sua postura, né? Então uma coluna com problemas é indicado o uso de colete. Quando é pessoas comuns que eu consigo trabalhar um fortalecimento, eu consigo corrigir a minha postura no meu dia a dia, até o colete seria um acessório preventivo, para mim evitar eu adotar posturas inadequadas ao longo do dia. Por exemplo, se eu trabalho no escritório sentado, às vezes eu tenho a tendência, isso desde a idade escolar, né, de ficar curvado para frente, a postura da cervicalgia. Hoje existe a síndrome do texto que está relacionada ao uso do celular, por exemplo. Que daí eu estou indo aqui curvando a minha cabeça, né? Então o colete, às vezes, tem um colete em X, que ele é de tecido, é de algodão, ele é bem ajustável para o meu corpo, eu coloco e ele vai me manter aqui ereto para mim andar e trabalhar durante o dia, mas eu não tenho que me acostumar com ele. Eu tenho que sim procurar fazer o exercício para fortalecer e correção e tirá-lo ele do meu dia a dia. Eu não posso me acostumar a fazer o uso dele porque eu deixo então a minha musculatura enfraquecida, né? Então, verdade. Não posso depender só do equipamento, né? Eu preciso adquirir essa consciência corporal. Agora, você tocou, olha, doutora, e falando, né, em postura escolar, a gente tem aquele aluno que se larga na cadeira. Isso também varia muito do tamanho da pessoa, também ao móvel em que ela tem que se adequar. Porque aqui a gente vê um aluninho aqui sentado com as costas bem encurvadas. Isso aqui, durante 4, 5 horas, realmente vai trazer prejuízo. Isso, justamente. Eu tinha um projeto que eu visitava as escolas, crianças de 1ª a 4ª série do fundamental, e aqui está comigo, né, o meu posturinha aqui, que esse aqui me acompanha desde esse tempo, mais de 10 anos ele está comigo. Ó, posturinha! O posturinha, ele me ajudava as crianças a entenderem a necessidade de cuidar do seu esqueleto, que nós temos aí por trás e por baixo da nossa pele, dos nossos músculos, nossos ligamentos, tendões. Então, aquela postura que você mostrou aí na primeira figura, ele vai curvando por quê? Porque, como você falou, a mobília é inadequada, porque a criança hoje, da mesma idade de 7 anos, elas não têm a mesma estatura, elas são de diferentes estaturas, e a mobília era padronizada. E aí a ideia seria mobílias ajustáveis para o tamanho de cada criança, porque ela tem que pôr o quê? O apoio dos pés no chão, a hora que ela está sentada,
como a segunda figura aí que está o correto. Ela está o quê? Apoiando as costas no encosto da cadeira dela e ela está sentada perto da mesa. Apoiando, então, o cotovelo está apoiado na mesa para ela trabalhar na postura ereta, né? Então, assim, ela está ali, porque quando ela encosta no encosto da cadeira, a coluna ela fica relaxada na posição neutra. Um suporte que daí dá para ela uma carga menos desgastante para o corpo dela. Doutor Rogério, olha, ainda dentro do ambiente escolar, que a gente ainda não está muito... Tô vendo que o seu posturinha está adequado aí de máscara e tudo, mas as nossas crianças têm ainda um outro problema que é a mochila usada só em um lado das costas. É aquela coisa de pegar, colocar aqui e largar. Isso também não é legal porque vai entortando. Isso aqui, e sem contar também o peso dessa mochila que pode ser exagerado e desproporcional ao peso dessa criança. Isso. Corretíssima, né? Está inadequado. Primeiro, o peso que a gente pode carregar é até 10% do que você pesa. É a ideia que não vai alterar a sua coluna desde que usado da forma correta. Carregar só de um lado vai gerar na coluna a escoliose. A coluna vai ficar torta para o lado do peso. E ela dá uma pressão no quadril também, podendo gerar problemas aí na coluna lombo-sacra, né, dessa pessoa. Então, você pode ter pressão no joelho, dores no joelho, dor no tornozelo. Então, você vai mexer com a biomecânica quando você carrega a pessoa de um lado. E não só a mochila de escola. As mulheres aí que sabemos que usam suas bolsas de lado e elas carregam quase que a casa toda ali dentro. Tem de um tudo, doutor. Vejo assim pela minha esposa. Tem de tudo lá dentro. Se precisar, sem conta. Tem de um tudo dentro da bolsa das mulheres. Como que eu uso? Então, é fazer o ajuste. Carrega de um lado, indo para, por exemplo, ali para o mercado, para o centro, e carrega depois voltando para casa do outro lado, né? Você pode fazer esse ajuste. O ideal era ter duas alças apoiando nos dois ombros. Isso é o ideal. Essa figura aí, corretíssima. Isso, esse é o ideal. Que ali distribui o peso, a coluna fica retinha e ali você tem o equilíbrio, ou seja, os seus ombros é a sua linha de base, né? É a sua balança, ela tem que estar equilibrada. Se os ombros estiverem em desproporcional, significa que a coluna ela não está reta, ela está torta e vai gerar isso pressões na sua coluna. Doutora, aqui ainda vale aquelas mochilas de puxar também, né? Aquelas de rodinha também ajudam aliviando o peso aqui também, né? Mas aí tem que puxar cada dia de um lado para não ficar também agachado, né? Lateralizada e regulando a altura da alça na altura da cintura, para ele também não puxar e encurvado para baixo. Agora vamos falar, doutor, dos motoristas que também precisam ajustar os seus veículos de maneira... me fugiu a palavra. Tem que ter ergonomia. Pronto. Ergonomia, isso. Seria a ergonomia do trabalho, né? Às vezes o motorista aí, não só o do dia a dia, ou para você se deslocar ao trabalho, mas pessoas que passam longas horas, por exemplo, o caminhoneiro aí que viaja altas horas aí, longo da estrada, eles têm que adequar, sim. Às vezes, como você falou, ele vai precisar pôr uma almofadinha que ele não consegue ficar usando todo o encosto do assento do veículo dele. Para ele tem que ter uma musculatura relaxada aqui dos ombros, para ele mobilizar a direção. Então, ele tem que distanciar um pouco para não ficar a perna totalmente 90 graus, tem que estar ali estendida. E ele tem que, de vez em quando, durante o movimento, além da postura correta, como é o segundo carrinho aí, ele tem que fazer isso aqui com o pé, ó. Na hora que ele tiver lá, que tá lá, colocou na quarta marcha, por exemplo, que ele está indo uma longa distância, com o pé fazendo a dorsiflexão, para trabalhar o quê? Circulação dele nesse momento aí, que não ficar entendeu? Ele tem que trabalhar o movimento dos pés. Ou seja, se ele está com o pé o tempo inteiro flexionando, apertando ali o acelerador, ele pode, de repente, num momento de descanso, fazer o exercício de vai e vem com os pés. Olha, legal essa dica. Doutor, olha, um outro problema muito comum também da dona de casa, a gente colocou alguém no escritório aqui levantando peso, mas seria levantar uma caixa pesada, um objeto pesado, pode ser um balde para torcer, passar pano no chão. A postura tem que ser agachada, porém a coluna não tá legal aqui, né? Isso, a coluna ela tá encurvada para frente, né? Como a gente diz, você não deve ir até o objeto.
O objeto tem que vir até você se aproximar dele, mas com uma segunda figura, né? Com a coluna mantendo ela alinhadinha, retinha, dobra os joelhos para você chegar ao chão, pega o objeto, coloca perto do seu corpo e você faz aí a sua atividade. Isso para pegar pesos no chão. A dona de casa que vai estender a roupa no varal. Em vez dela colocar o balde no chão, coloque em cima de uma mesinha para ficar mais alto, para ela não ter que dobrar a coluna para pegar ali. Então é uma dica importante, uma cadeira, uma mesinha ali perto do varal, já vai ajudar muito ela nessa fato dela estar ali pegando a roupa para estender no varal, por exemplo. Tá? Então coloca as coisas mais no alto. Tá, boas dicas a gente recebeu aqui. Agora a gente vai, doutor, conversar ao vivo com a repórter Ana Min Tureta, que está lá na redação aqui da TV Novo Tempo, para saber quem é que está trabalhando com a postura direitinho, quem é que investe conhecimento e também busca alinhar esse conhecimento à prática. Ana Min, boa tarde. Conta pra gente quem está aí com você. Oi, Teru, boa tarde, é isso mesmo, a gente invadiu aqui a redação da TV Novo Tempo para checar quem é que está seguindo direitinho à risca essas dicas para garantir uma postura bacana. E nós estamos aqui, pegamos inclusive no flagra a apresentadora do Revista, olha a postura que ela tá. Será que tá certo isso aqui? Darcy Vizan, conta pra gente, quando você não tá ali nas telinhas, na frente das telinhas, fica bastante tempo sentada, quantas horas por dia? Bom, primeiro, oi, Teru, um beijo para você, que bom estar aqui no Vida e Saúde. Bom, gente, assim, fico umas 4 horas, pelo menos, só aqui na redação, né? Porque o povo acha que a gente vai direto lá para apresentar. Não, tem todo um roteiro aqui que a gente tem que seguir, que a gente tem que formatar, né? E passar para lá para a gente poder apresentar. E, realmente, se você focar aqui agora, eu já cruzei a perna. Eu fico inquieta o tempo todo. Darcy, sente desconforto quando você percebe que mudou ali a postura? Sente dor? Que tipo de dor? Conta aí. Então, eu tenho um deslocamento na coluna, então eu sempre tenho que estar fortalecendo os músculos ao redor da coluna, né? Eu não faço isso sempre, então eu acabo sentindo dor. Quando eu vou na fisioterapia de manhã, o meu dia rende. Hoje, até o pessoal falou aqui, nossa, como você está alegre hoje. Mas quando eu faço atividade física, muda totalmente o meu dia, é impressionante. Porque parece que dá mais segurança, né? E é claro que eu fico olhando a postura aqui, na minha, eu troco. Eu adoro essa posição aqui, eu me sinto super confortável. Na hora, né? Depois que você vê quais são os resultados da postura errada, né, Darcy? Exatamente, aí começa a doer, começa a incomodar, aí eu troco, viro para lá, cruzo a perna. Então, assim, eu fico muito inquieta na cadeira, né? E que dica que você tem, assim, para dar uma aliviada nessas dores, já que você tem esses desconfortos na região da coluna? Olha, aqui na redação, eu faço 2 coisas que beneficiam. Acaba a água toda hora, porque eu tenho a garrafinha aqui, aí eu vou, pego uma aguinha, aproveito para dar uma caminhada. Elevador aqui eu não uso, eu só subo escada, né? Porque é uma maneira de eu ter um pouquinho mais de atividade, né? Porque o corpo tem que estar em movimento, né? Eu vivo falando isso. E é claro que não fazer sozinho, porque eu fiz... Você se lembra quando você fez um link lá para o Revista? Com o fisioterapeuta, falando tudo direitinho, gente, eu falei, Ana Min, pergunta para ele, porque eu fiz um movimento de levantar a perna e eu não posso fazer exercício de impacto. Quem tem problema na coluna não pode fazer. Não pode. Eu fui fazer sozinha em casa, a gente deu ruim, viu? Tive que precisou procurar ajuda, né, Darcy? Fisioterapia, direto. Mas que bom. Então, agora vamos mantendo sempre, toda vez que lembra, então, ajeita a postura e segue a sua diquinha de levantar também. Para poder dar uma esticada e aí sim a gente consegue ter uma coluna com a saúde em dia, né? É verdade, viu? Porque, gente, sem coluna, né, a gente não consegue dar conta nem do trabalho, porque dor na coluna é terrível. É isso aí, Darcy, obrigada pela sua participação. As dicas estão aí, então agora é só a gente seguir para ficar 100% na postura certa. É com você no estúdio, Teru. Obrigada, Ana Min, obrigada, Darcy. Doutor, olha, chegaram aqui algumas dúvidas que eu quero trazer para você dos nossos telespectadores. Põe na tela, por favor, diretor. Olha aí, a Elivânia diz que tem 24 anos e não consegue ficar com a postura reta, pois sou corcunda e dói bastante. Tem algum exercício que pode me ajudar ou só o uso do colete? Dúvida interessante da Elivânia aqui, doutor. Justamente. O problema é quem já tem uma coluna, a idade dela acho que era 24 anos, é jovem ainda. Jovem? Então, assim, eu indico ela procurar um fisioterapeuta especialista em RPG,
que o RPG, de acordo com o ângulo que está a coluna dela, ele consegue reverter, porque ela é jovem ainda e conseguimos fazer esse trabalho. Que o RPG trabalha fortalecimento de um grupo muscular específico para correção de uma postura inadequada, né? Então a dica seria isso para ela. Ela vai precisar dessa ajuda, mas que ela vai ter grandes resultados ao longo da vida dela. Bacana. Tem mais uma interação que eu quero trazer aqui, doutor. Vamos ver. A Deise Borges disse o seguinte: recentemente eu fiz ressonância na coluna e descobri que tenho hérnia de disco e artrose. Tenho 41 anos, ela diz, e a postura pode ajudar na diminuição das dores decorrentes dessas doenças. Pelo jeito, a Deise sofre, doutor. Sim, a hérnia de disco é o disco que está ali envolvido, separando uma vértebra da outra, é um amortecedor que nós temos, e ele deve primeiro, né? Ela tem que sempre aqui a água, tem que se hidratar bastante. Eu vi ali da Darcy falando uma coisa que é a recomendação para ambas, né? A postura é muito importante. Você que trabalha sentado, e a hérnia, ela agrava mais quando eu fico na mesma posição. Então, eu tenho que levantar, dar uma espreguiçada, sair, pegar ali a minha água. Então, essas coisas ajudam bastante. E a hérnia, trabalho postural, a correção postural vai aliviar, sim. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ter que fazer um tratamento específico para que essa hérnia não evolua. A correção postural é o carro-chefe, é a prevenção ali primária. E, posteriormente, o tratamento com o fisioterapeuta vai ajudá-la bastante também. Olha, excelentes dicas aqui do Dr. Rogério Zero, lá do Cevisa. Nossa gratidão pela participação do senhor aqui hoje, doutor. Eu espero contar contigo outras vezes aqui, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, estamos à disposição, Teru. Tá certo. Bom, olha, você sabe que nesse mês a gente está lançando também um filtro para o Novembro Azul. Esse aqui, ó, esse bonitão aqui, tem várias pessoas que já postaram a sua fotinho usando o nosso filtro, marcando a gente no Vida e Saúde, e você também pode participar. É o Vida e Saúde contra o Câncer. E se você quiser aparecer aqui na nossa tela, como alguns amigos vão aparecer agora, você faz o seguinte: entra lá no Instagram, procura o perfil do Vida e Saúde, @Vida e Saúde NT no final. E aí depois você clica lá no nosso perfil, tem um íconezinho de efeitos especiais. Clica ali, é um rostinho com umas estrelinhas, depois vai aparecer um vídeo meu usando o filtro, é um vídeo de demonstração. Você vai lá embaixo, tem um experimentar, clica ali e aí é só você mirar o seu rostinho ali que você também vai poder fazer uma foto, se engajando, participando junto com a gente da campanha Vida e Saúde contra o Câncer. Vamos ver quem está participando com a gente? Olha aí, Ronaldo de Oliveira Pastor, lindo, adorei, mandou muito bem. Olha o João Azef, que foto linda, obrigada. A família Lima também compartilhou essa foto maravilhosa. Danaria Carvalho, acho que é assim que se fala, Danaria Carvalho, obrigada pela foto, tá linda, sorridente. Olha o personal, Marcelo Seito, ontem ele fez um aulão HIIT, vocês estão lembrando dele aí, né? Tá com dor muscular, faz parte, tá? Quem mais? Olha aí, a Maria Josineide mandou a foto, provavelmente do marido ou do irmão, gostei de ver. A Marina Pitanga também mandou a sua fotinho, marcou a gente, parabéns, Marina. Eudineia da Silva, gostei dessa foto também. Olha o Rafael Emerenciano, obrigada pela foto, Rafa. Também a Mariluce Bem, que tá todo mundo junto com Vida e Saúde contra o Câncer. Lincoln Caffe, obrigada pela foto, Lincoln, adorei. Olha o Marcelo Luiz aí também, lá do Cevisa, mandou pra gente essa foto. Obrigada. E olha aí, Dr. Rogério Zero também já usou o filtro do Instagram. O posturinha tá lá atrás, vocês viram, né? Depois a gente vai fazer um dele também. Ó, essa é muito especial, é o Paulo Schola. Paulo foi o desenvolvedor desse filtro, então eu estou muito feliz com a sua foto aqui, Paulo, e também estou muito agradecida porque você desenvolveu esses filtros para a gente usar tanto no Outubro Rosa como agora no Novembro Azul. Vamos com tudo, né, gente? Você pode postar, então, acesse o nosso perfil no Instagram, @Vida e Saúde NT, clica lá, marca a gente para sua fotinho aparecer aqui também, tá bom? Ó, vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta tem claramente aqui com o Dr. César Vasconcelos respondendo dúvidas interessantes e ainda tem receita de iogurte vegetal no programa de hoje, não perde não, é já já.